Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, e capítulo 2, versículo 7. Assim está escrito: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui encontramos o relato na palavra de Deus, quando da criação do homem e da mulher, a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, de acordo com o que temos registrado no livro de Gênesis, que Deus dignou-se revelar a Moisés para deixar escrito. Deus decidiu, num tempo, na eternidade, que ele haveria de criar todas as coisas, começando pela criação do céu, da terra e de tudo o que fizesse parte daquele contorno, tanto do céu quanto da terra, as coisas celestiais e as coisas terrenas. E ao terminar todas estas coisas, Deus então decidiu fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele então formou o homem do pó da terra, conforme todos nós sabemos e conhecemos muito bem. Então, o Senhor Deus decidiu por si fazer o homem de acordo ou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, este foi o propósito de Deus ao criar o homem. E no capítulo 2, versículo 7, diz o que Deus fez. No versículo 26 do capítulo 1, ele estava dizendo o que ia fazer. No capítulo 2, versículo 7, ele já tinha feito, já estava diante dele. E diz, e formou. No 26 ele dizia, façamos, quer dizer, vamos fazer. Os 2 e 7 ele diz, e formou, quer dizer, Deus concluiu. Ao formar o homem do pó da terra, então Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser feito alma vivente. E o Espírito de Deus, Deus colocou o Espírito neste homem. Então, a constituição humana é espírito, alma e corpo. Toda a Escritura traz a confirmação deste ponto, falando sobre isso, principalmente lá na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele dizia, o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Em outros textos, nós encontramos sobre o cuidado que se deve ter com o espírito, o cuidado que se deve ter com a alma, o cuidado que se deve ter com o corpo. Então, foi nesta condição que Deus criou o homem. Mas aqui nós encontramos que ele disse formar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós vamos atentar para alguns pontos que vamos utilizar uma segunda leitura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 44 até o versículo 49, para dar-nos o entendimento. Está escrito assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra
é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que o próprio Deus decidiu quando formou o homem, formá-lo à sua imagem, conforme a sua semelhança. E é isto exatamente o que Deus deixou estampado na figura humana, no ser humano que ele criou, estabeleceu a sua vivência aqui na terra. Criou num estado de pureza, de santidade, criou com a eternidade no coração, para que eles vivessem eternamente na sua presença. Mas observamos que, por ocasião da desobediência de Adão, então tudo isso que estava colocado lá, por um tempo, ficou então retido. Ou seja, o homem não tem mais dentro de si a eternidade, não tem diante de si a santidade absoluta, na qual ele foi criado. Mas agora, então, ele passa por um processo e, através da sua vivência neste mundo, embora tendo perdido grandes bênçãos que estavam condicionadas àquele homem feito por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, nada pôde apagar do homem nem a semelhança e nem a imagem de Deus. Ela está estampada no homem. É bem verdade que muitas das vezes parece que está desfigurado. Mas isto nós podemos entender através de um simples exemplo. Como é que as coisas funcionam e por que elas estão hoje desfocadas, desfiguradas. Nós encontramos, à luz da Escritura, que Deus nos gerou. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Com o pecado no mundo, o pecado nos degenerou. O que é degenerar? É deformar na vida da pessoa aquilo que ela era, em essência, criado pelas mãos de Deus. Então o pecado degenerou. Na sua degeneração, ele atingiu a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa vontade. Atingiu o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Portanto, nós estamos mortos em delitos e pecados. É preciso que haja uma intervenção de Deus para que sejamos ressuscitados espiritualmente, que tenhamos fisicamente uma vida de comunhão com Deus e que seja restaurado em nós a promessa da vida eterna, que no princípio estava no coração humano. Então, quando isto nós encontramos, conforme ia dizendo, o homem no seu estado de pecado, ele é a semelhança de uma moeda. Quando ela sai da sua fabricação, aquela moeda, ela sai bonita, brilhando, não tem nenhuma imperfeição, não tem nenhum risco, não tem nada. É uma beleza muito bonita, muito linda, e as pessoas, quando a pegam pela primeira vez, não querem nem usar, eles querem guardá-la. Tal a admiração que sentem por aquele metal que acabou de sair da sua fabricação. Assim foi o homem criado por Deus. Ao terminar Deus de formá-lo, ali estava estampado a imagem e a semelhança de Deus. Com a entrada do pecado, isso ficou desfigurado. É a semelhança daquela moeda que saiu bela, bonita, brilhante e perfeita a olhos humanos. Com o uso frequente e diário, passando de mão em mão, de lugar em lugar, caindo, sendo pisoteada, sendo desfigurada, riscada, marcada, manchada, quando você olha para ela, ela não tem, parece que não tem nada a ver com aquela moeda quando saiu da sua fabricação. Mas o valor inerente dela está lá. É como a nota. A nota, quando sai, ela sai bonita, durinha, aquela beleza. Ao passar do tempo, ela é amassada, ela é pisoteada, ela é riscada, ela é rasgada, só que ela não perde
a sua imagem, a sua semelhança com aquela primeira e não perde também o valor que lhe foi agregado. Ela continua valendo a mesma coisa de uma moeda nova, de uma nota nova. Só que está desfigurada, não tem mais aquele brilho. No ser humano acontece a mesma coisa. Ele foi desfigurado. Olha para ele, parece que não tem nada a ver com Deus. Mas está estampado nele a imagem e a semelhança de Deus. E esta condição, ela se revelará no ato da conversão, quando houver a transformação, a libertação de todo o pecado na vida. Então, esta vida vai passar por um processo de regeneração, que a Bíblia chama o novo nascimento, o nascimento espiritual, e então aquela imagem e semelhança que estava desfigurada, ela será reavivada. Vai tirar as arestas, as manchas, a desfiguração e o brilho vai se estampar. Assim é na vida humana. É o trabalho de Deus na nossa vida. Então, semelhança, imagem e semelhança de Deus, assim como Deus é espírito, e a palavra de Deus diz que ele é, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, nós também somos criados espírito. Porém, Deus deu a nós um corpo, uma alma, para que nós tenhamos a nossa vivência aqui na terra. Tanto é que quando morrermos, o que diz a Bíblia? O corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito pertence a Deus, mas ele deu a cada um de nós esse espírito, formou o corpo, a alma, e nós estamos vivenciando isso. Então, assim como Deus é espírito, nós também somos seres espirituais, mesmo porque o espírito do homem é como que se fosse a lâmpada do Senhor. O contato de Deus com a nossa vida não é através do físico, é através do espiritual. Portanto, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, o nosso prazer está em orar, que é falar com Deus, o acesso que ele nos deu, abriu para nós, é ler a sua palavra, porque ali encontramos o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, é meditar na Escritura, é adorar a Deus sobre todas as coisas, que ele é divino, ele é Deus, e nós somos fruto das suas mãos. E buscar as coisas espirituais. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse, assim que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aqui está escrito, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então aqui nós encontramos a parte espiritual da nossa vida. Nós devemos nos apresentar diante de Deus, o nosso espírito, alma e corpo consagrados para servir e adorar a Deus. A primeira semelhança que temos é que Deus é espírito e nós também somos seres espirituais. A segunda semelhança que nós encontramos é que Deus, ele é sábio, ele é onisciente, ele é presciente, ou seja, e nós como seres criados por Deus, ele dotou-nos da inteligência, do conhecimento. Ou seja, nós passamos então a ser racionais. Nós agimos com o entendimento. O entendimento está ligado à inteligência, ao conhecimento recebido de outrem ou por experiência própria. Então, somos dotados dessa capacidade e, como seres inteligentes, nós pensamos
nós ponderamos, nós lembramos de coisas passadas, nós refletimos e, diante de problemas, nós procuramos soluções. O que é isso? Isso está ligado a sermos os seres com a capacidade intelectual. Quem coloca a inteligência na nossa vida? Foi o próprio Deus. Deus, ele é sábio, ele é presciente, ele é onisciente. Nós não alcançamos Deus nisto. Mas a imagem dele estampada em nós faz-nos também sermos seres inteligentes. Uma pena que a nossa inteligência, ela foi afetada pelo poder das trevas. Tanto é que a ciência diz que o ser humano, o mais inteligente possível, ele não usa sequer 3% da sua inteligência. Veja, não usa sequer 3%. E nós vemos tantas coisas que ficamos admirados como a capacidade humana, ela na sua inteligência para o bem, ela é útil, ela pode produzir coisas excelentes. Pensa bem, se a nossa capacidade fosse 100% utilizada, quão bem não seriam as coisas. Mas é o que nós temos que conviver, é a nossa condição. Mas um dia isto vai passar. Nós estamos limitados enquanto físicos e aqui na Terra. Quando formos transformados e levados à presença de Deus, não haverá esta limitação na nossa vida. Então encontramos isso. Mas somos também seres relacionais. O próprio Deus, ele demonstra o seu poder e a sua disponibilidade de se relacionar. Lembra que quando ele criou Adão e colocou no jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava com eles. Eram momentos alegres e felizes. Isto porque Deus, ele é um ser relacional. Ele se relaciona com as pessoas. Haja vista que nós não teríamos condições de chegar a Deus. É ele que se chega a nós. Então, a iniciativa partiu de Deus. Ele abriu o caminho, ele abriu o acesso. E através de Jesus, a obra que foi realizada foi para nós que estávamos longe, chegássemos perto e nos tornássemos, através de Jesus, participantes da família divina, a família de Deus, a família que toma o seu nome. Então, observe, como um ser relacional, nós somos sociais, nós dependemos de relacionamentos. Ninguém pode viver só isolado. É preciso que tenha relacionamento, se não com muitos, pelo menos com poucos. Mas que nunca seja um ser isolado, solitário, único, separado de tudo e de todos. Nós dependemos deste relacionamento entre um e outros. E isto facilita a interação. E a interação vai contribuir para a sociabilidade, para o convívio de uns para com os outros. Deus nos fez com esta capacidade e nós dependemos disso. Por isso é que nos relacionamos com um, com outro, com este, com aquele, com várias pessoas. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. E quem nos fez assim foi o próprio Deus. Mas ainda somos também seres morais. E Deus colocou diante de nós a consciência. O que é a consciência? A consciência é o norte para a nossa vida. Se a nossa consciência não está contaminada, ela certamente vai servir como um alerta para a nossa vida, para que possamos discernir os nossos atos entre o bem e o mal. Se a consciência, porventura, estiver contaminada, corrompida ou cauterizada, esta consciência deixará de ser um alerta. E aí a pessoa, então, escorregará na vida pelos seus atos, porque não haverá o confronto com a sua consciência. Mas quando ela está em atividade, esta consciência que Deus colocou em cada um de nós, ela nos livra de tantos perigos
que nós, se não tivéssemos a consciência a nos alertar, nós teríamos se dado muito mal em várias situações. Mas por esta voz da consciência que fala em nós, e Deus fala conosco através da consciência, também nós somos advertidos e quando damos crédito, nos livramos de perigos que seriam difíceis para voltar atrás. Então, observamos aqui. Então, tudo isto dá-nos uma ideia desta imagem e semelhança que Deus colocou em nós. Então, nós somos chamados para viver conforme a imagem e a semelhança de Deus que está estampada em nós. O que Paulo deixou registrado aqui em 1 Coríntios, ele disse o seguinte: o primeiro homem Adão, foi feito em alma vivente, foi feito da terra. O segundo Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Bem, se nós trazíamos a imagem do homem da terra em alma vivente, agora em Cristo nós trazemos também a imagem do espírito vivificante, que vivifica o nosso espírito que estava morto. Então, o primeiro homem, ele afirma, é da terra, ele é terreno. E o segundo homem, ele é do céu, é o Senhor Jesus. Então, qual terreno, tais também os terrenos. Qual celestial, tais também os celestiais. E a conclusão está aqui no versículo 49. Ele diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então veja que riqueza Deus colocou diante de nós, e muitas das vezes, por consequência do pecado, a pessoa não consegue enxergar e acha que ele é um ser abandonado, desprezado, depreciado. Não, diante de Deus, o valor do homem que foi criado, a sua imagem e semelhança, é um valor altíssimo, excelente. A palavra de Deus diz que mais vale uma alma salva do que o mundo todo no pecado, o mundo todo na perdição. Veja o valor que Deus dá a uma alma. Os anjos diante de Deus fazem festa por um pecador que se arrepende. O que é isto? É o valor de Deus que está no ser humano. Mas ele olha para si e não vê nada, não discerne nada, porque para Deus nós somos preciosos. E como se isso não bastasse, nós somos únicos. Não existe ninguém igual a nós. Pode existir semelhante, parecido, mas igual não existe. Deus nos fez de modo único. E olha que já estamos passando de 8 bilhões na face da Terra e não há um só sequer que tenha sido duplicado. A ciência, no seu afã de querer descobrir e dominar todas as coisas, tentou e continua tentando várias vezes para fazer clone do ser humano, mas nunca conseguiu e jamais haverão de conseguir. Este segredo está com Deus e ele não faz duas pessoas iguais. Ele faz cada um de nós único na terra. Nós temos que ter alegria diante de Deus por saber que ele nos fez desta forma e que possamos então glorificá-lo por ele ter estampado em nós a sua imagem e a sua semelhança. É bem verdade que, conforme diz a Escritura, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas em vista do que éramos e do que somos hoje através de Cristo, nós já passamos por uma grande transformação. Mas ainda existem outras por vir que vão acontecer. O próprio apóstolo João, escrevendo, ele disse o seguinte, na primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então veja, aquele momento primeiro em que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ele o fez assim. E hoje nós trazemos isto na nossa vida. Cada ser vivente traz dentro de si a imagem e a semelhança de Deus. É bem verdade que uma grande maioria não está no caminho reto, não está servindo a Deus, mas isso não ofusca nem apaga a imagem e a semelhança de Deus que está nele. No entanto, ele, com este corpo que recebeu e que está tendo os seus atos e aqueles que são contrários ao propósito, à vontade de Deus, ele vai dar conta um dia diante do Senhor. E nós que fomos alcançados por ele, através de Jesus, perdoados e transformados, e a partir da salvação, passamos a entender e a compreender esse mistério de Deus na nossa vida, sigamos adiante, adorando-o na beleza da sua santidade, fazendo em espírito e em verdade, buscando as coisas que são de cima, vivendo na dimensão espiritual diante de Deus. Porque é através do nosso espírito que Deus contata conosco e nós nos contatamos com ele. O apóstolo Paulo disse: orarei com a mente, mas orarei também com o meu espírito. E é este o nosso caminhar. A nossa relação com Deus é através do nosso espírito. Do Espírito de Deus com o nosso espírito. E olha o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, finalizando, somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que falamos é, o que significa isto? Significa que, da mesma natureza que Deus é, ele nos fez. E a semelhança de Deus, que é espírito, nós somos seres espirituais. E como tal, oramos, lemos a Bíblia, meditamos, adoramos e buscamos as coisas espirituais. Como Deus tem em si todo o conhecimento, a sabedoria, a ciência, nós também fomos criados seres intelectuais, racionais, para o conhecimento. E como detentores do conhecimento, nós temos a capacidade para pensar, para ponderar, para lembrar, para refletir e para solucionar problemas. E assim como Deus também é o ser que se relaciona com o ser humano, nós somos criados seres relacionais, para nos relacionarmos uns com os outros e então termos a interação, o crescimento e vivermos dependentes um do outro. Este é o relacionamento. Também, como Deus, ele é um ser moral, nós também fomos criados seres morais. E temos a consciência que entendemos ser a voz de Deus na nossa mente para nos advertir do que é correto, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E quando nós atentamos para isso, nós nos livramos de grandes perigos. E somos então chamados para viver
conforme a imagem e a semelhança de Deus, conforme está registrado em 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, que procuremos atentar para o que Deus espera de nós. Vivermos como na verdade somos, frutos da sua ou obra da sua mão, criados e formados para o louvor da sua glória, porque tudo é dele, por ele e para ele. E nós estamos incluídos nesta descrição. Nós viemos dele, somos dele, para ele e vivemos por ele aqui. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.